na noite do último dia 14 de abril, aconteceu um evento que é totalmente sem precedentes, quando o Irã atacou diretamente o território israelense. Esse evento, ele trouxe muita atenção do mundo inteiro, por razões óbvias, porque essa disputa entre Irã e Israel, ela é a que tem o maior potencial de escalonar, de se tornar uma coisa muito mais grave, né, até englobando muito mais atores. Então é por isso que esse evento está tendo tanta importância e é relevante até para a gente trazer esse vídeo hoje, né? E desde então, desde o dia 14, ficou se esperando muito alguma possível contramedida por parte de Israel, né? E ela aconteceu na madrugada, na verdade, desse dia 19 de abril agora. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa dinâmica, essa disputa, essa trocação até, e algumas coisas importantes quanto a isso, tá? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então é isso aí. Essa situação tem chamado muita atenção de todo mundo, né? Não sem motivos, como eu já comentei, né? Mas então hoje a gente vem falar um pouco sobre isso, que era uma coisa que estava me chamando muita atenção, estava me deixando muito apreensivo, porque é basicamente a caixa de Pandora, tá? O pessoal está quase abrindo a caixa e a gente não sabe os monstros que podem sair disso, né? Mas, com esse desfecho atual, as coisas podem estar diferentes. Mas eu vou falar disso mais pra frente, tá bom? Então, para quem é novo aqui, convido a se inscrever no canal, né, e assistir os outros vídeos para conhecer um pouco mais nosso trabalho, tá bom? E antes de começar aqui, sem muita enrolação, né, mas hoje eu estou usando aqui um emblema da Guarda Revolucionária Islâmica que eu recebi lá dos nossos amigos da V-Unit. Então eu recomendo que todo mundo que gosta desses artigos militares, coisas assim, colecionadores e tudo mais, que vão conhecer a loja deles, né, que eles têm bastante artigo de tudo que é canto do mundo, né, seja americano, iraniano, russo, ucraniano, alemão, francês, até filipino tem. Então é muito bacana, eu recomendo que vocês vão dar uma olhadinha lá, tá bom? Então vamos lá, pessoal, sem mais enrolações, indo direto ao ponto. Eu vou tentar resumir ao máximo, tá? Porque tem muitas nuances, muitas coisinhas que são muito importantes para entender mais profundamente essa situação, mas se eu for ficar falando cada coisinha, talvez esse vídeo dure umas 5 horas. Então eu vou tentar resumir ao máximo, mas tentando manter o máximo possível de informações também, tá? Eu só estou falando isso porque eu não sei quanto tempo vai durar a gravação aqui, né, o vídeo, então já para falar isso antes, tá bom? Mas então, essa história toda, claro que ela vem totalmente no meio daquela questão da guerra em Gaza, né, que ela já escalonou, não é uma guerra só em Gaza, né? A gente pode dizer que é a guerra de Israel, né, porque envolvendo toda a vizinhança deles ali e talvez até a existência do Estado de Israel esteja na curva, né? Mas não vou me estender muito nisso aqui, tá? E só antes de a gente entrar também, muito do que eu vou falar aqui já está resumido, na verdade nem vou falar porque já está falado em um outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo e talvez esteja aparecendo aqui, que fala sobre as vulnerabilidades israelenses, né, com relação ao Hezbollah. Mas essa questão do Hezbollah, ela se aplica totalmente à questão com o Irã, diretamente. Porque o Hezbollah é um filho menor do Irã, vamos dizer assim, né, é um filhote. Então, se acontece com o Hezbollah, com o Irã é muito mais, tá? Isso a gente vai falar um pouco mais à frente em alguns aspectos que vai ficar muito fácil de entender se você assistir aquele outro vídeo, tá bom? Então, realmente, se você assistir esse vídeo aqui, assiste o outro, tá bom? Não deixe de assistir. Mas então vamos lá. Como eu falei, o plano de fundo é a guerra lá em Gaza, né? Mas, mais precisamente, é uma questão que eu até comento nos outros vídeos, né? Que parece que o Israel está numa situação muito louca, né? Eu nem sei como falar muito mesmo, pessoal. Porque eles estão tomando algumas medidas que não são conscientes, não fazem sentido, né? Como é justamente o que deu, né, a abertura para que acontecesse tudo isso que está acontecendo agora, que a gente está falando hoje, né? Que é o sacrilégio, vamos dizer assim, né? Que foi no dia 1º de abril agora, que Israel atacou a embaixada iraniana na Síria. Tá? Para quem não sabe, as embaixadas no mundo todo, em qualquer país, e as embaixadas de qualquer país, elas têm uma proteção diplomática.
por mais que tá acabando o mundo em volta, você não pode atacar uma embaixada. Porque aquela embaixada, ela é quase um lugar sagrado, né? E ela é considerada uma parte do território daquele outro país, tá? Então, por exemplo, nesse caso, a embaixada iraniana é como se fosse uma parte do território iraniano dentro da Síria, tá? E fora várias coisas que não, né, não é o caso aqui, mas ela é uma proteção, tá? Ela tem uma proteção toda. Por isso que atacar uma embaixada é uma coisa surreal. Por exemplo, a China até hoje tem rusgas com os Estados Unidos porque eles bombardearam a embaixada chinesa lá na Iugoslávia, na época, lá nos anos 90, né? Então é uma coisa muito complicada. E Israel fez isso e matou 16 iranianos, dentre eles dois dos principais comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica, né? Essa aqui, no caso. Então foi uma coisa muito forte mesmo. E o Irã, não só pelas questões de, pô, tem que retaliar, né, tal, mas a população em si ficou pé da vida, né? Até foi um fator que juntou bastante da população iraniana em torno do governo, vamos dizer assim, né? Foi tipo uma medida universal ali iraniana, tá? Essa proposta de atacar em retaliação o Israel, tá? Ainda aqui, porém, não vou dizer que me surpreendeu muito, mas me chamou a atenção como eles seguiram bastante o protocolo. Eles foram bem pragmáticos, vamos dizer assim, foram bem no padrão, como tem que ser, tá? Eles não foram com tudo para cima, foi uma resposta bem, como posso dizer, precisa, tá? Eles fizeram o que tinham que fazer e pronto, foi bem profissional, vamos dizer dessa forma. Porque eles atacaram com uma força considerável, né? Foram mais de 300 mísseis e drones, tá? Para ser mais preciso, na verdade, foram 320, né? Aliás, de acordo com os israelenses, né? Foram 320, sendo 120 mísseis balísticos, 30 mísseis de cruzeiro e 170 drones, tá? Então, isso aqui passa um pouco da dimensão do ataque, mas mesmo com essa dimensão, embora os israelenses falaram que abateram 99%, o que não é verdade, foi um ataque que causou o impacto que os iranianos queriam, mas que não foi um impacto tão grande a ponto de causar uma discórdia muito maior, né? A forçar Israel a atacar com uma força também muito grande, tá? Então, isso aqui já é um ponto muito interessante, tá? Eu vou até me adentrar um pouco em como foi esse ataque para mostrar como é uma coisa coordenada, mas só para dar uma ideia aqui para vocês, tá? Porque eu não vou nem ficar adentrando tanto. Mas acredita-se, né, que basicamente foi usado os drones Shahid, o 136, né, que tem uma velocidade aqui de 185 km por hora, basicamente, né? Então, ele é um veículo um pouco mais devagar e ele transporta 50 kg de carga útil, né, de explosivos, tá? Então, até eles lançarem e chegar em Israel, né, nos alvos deles, demorou cerca de 8 horas, tá? E claro que Israel já, durante esse tempo todo, já pegou, já ativou os alarmes e tudo mais, né? Faltando 3 horas, eles pegaram e lançaram alguns mísseis de cruzeiro, né, que fazem esse percurso em 3 horas. Provavelmente eram os Khaybar, né, Shekan. Eu não sei pronunciar, né, em iraniano, obviamente, né? E também tem os mísseis Emad, não sei, né? E os Gadir, tá? Esses foram lançados faltando 1 hora para chegar aos Shahid, né? E no mesmo tempo os outros mísseis. Faltando 5 minutos para que todos esses alcançassem os alvos, aí sim eles lançaram os mísseis balísticos deles, tá? Que aí eles têm uma velocidade muito maior, né? Obviamente por chegar tão rápido, né? E complica, né? Para a defesa aérea israelense, qualquer uma que fosse, tá? Mas no caso aqui israelense, conseguir dar conta de tudo simultaneamente, tá? Aí aqui só para também pôr um pouco outro lado, Israel também possui um sistema de defesa muito sofisticado, tá? Que obviamente não é nem um pouco barato e demanda, né, um custo muito elevado para manter e para fazer essas defesas, né? Mas eles têm, né, o Iron Dome, que é o famoso, que provavelmente eles foram usados para abater os Shahid. Aí eles têm também os David Sling, né, a funda de Davi, que é parecido com o Patriot, né, americano, que eles provavelmente foram usados para abater os mísseis de cruzeiro, né, e alguns mísseis balísticos um pouco inferiores. E para os mais avançados, né, os sistemas, os mísseis balísticos mais difíceis, né, eles usaram
o que eles têm de mais sofisticado também, que é o Arrow 3, tá? Que ele é para veículos de altíssima velocidade, né? E para uma altitude bem maior, né? Que beira ali a atmosfera. Então, aqui é para dar um pouco a dinâmica aqui de como foi o ataque, tá? Tem muitas coisinhas aqui que eu poderia colocar para vocês. Esses ataques, eles foram localizados em alguns pontos destacados, né? Sendo um deles, né, ali na região das colinas de Golã, né? Próximos ali, passando por cima, né, de Jerusalém, em Ramallah e Amman, na Jordânia, tá? E passando por cima também de Dimona. Eu vou falar mais desse ponto aqui mais pra frente, né? Mas onde eles realmente caíram também foram na região de Arad, mas especialmente em duas bases, tá, israelenses. Uma no sul, ali próxima da fronteira com o Egito, e uma que é a base aérea de Nevatim. Tá? Essa é uma das bases mais protegidas do mundo, até onde eu vi. Né? E eles conseguiram alcançar essa base. Tá? Então, isso aqui mostra algumas coisas também. Tá? Esses ataques do Irã, eles mostram uma coisa muito interessante. Que, embora eles tenham usado alguns desses veículos que são um pouco mais rudimentares, não diria rudimentares, mas um pouco mais obsoletos do que eles têm coisa muito mais avançada, eles usaram mesmo algumas coisas mais para, vamos dizer assim, queimar estoque, eu diria, né? E também para, tem aquela questão, né? Ó, isso aqui eu estou fazendo com os meus negócios menos avançados. Imagina o que eu posso fazer com o que eu tenho de melhor. Isso foi uma coisa que até alguma autoridade iraniana, eu não lembro agora quem foi, se não me engano algum comandante, ele falou, se Israel atacar a gente vai atacar com o que a gente nunca usou ainda, que são equipamentos novos, né? Que todo ano eles estão lançando coisas novas, inclusive um míssil hipersônico, tá? Recentemente. Então, o poderio iraniano, não pode ser desprezado, tá, gente? E qual que é o grande ponto aqui? Tem alguns desses ataques que eles foram bem, vamos dizer assim, simbólicos mesmo. Por exemplo, um dos ataques aqui na base foi tipo bem na estrada da entrada dessa base. Foi bem no centro dessa estrada. Foi só para mostrar, tipo assim, ó, a gente colocou aqui. A gente quis colocar aqui. Se a gente quiser, a gente coloca em qualquer lugar aqui de vocês. Tá? Então, isso é muito forte. Tá? Foi realmente um impacto muito grande esse ataque iraniano. Tanto é que foi para o Conselho de Segurança. Eu estou falando isso porque muita gente pró-Israel fala, não, esse ataque foi completamente um fiasco, 99% do que eles mandaram ou foi abatido ou falhou, que não existe isso no mundo, né? Mas, então, assim, se fosse tão fraco e ineficaz, por que foi para o Conselho de Segurança? Tá? Fora que, depois desse ataque, teve uma pressão muito grande do Ocidente como um todo, em cima do Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense. Ele recusou muitas chamadas, tá, gente? Mas ficou muito forte, principalmente dos Estados Unidos, da Alemanha e do Reino Unido. Tá? Eles ligaram incessantemente para falar para ele, meu, segura aí, deixa isso para lá, não ataca de volta, por quê? Ainda foi, eu não vou dizer que foi barato, porque eu acho que foi proporcional esse ataque iraniano com o ataque da embaixada de Israel. Acho que foi proporcional e por aí já basta. Mas o Irã podia ter feito muito mais. E esses países ocidentais, eles sabem disso também. E tem aquela outra coisa, eles não podem se dar o luxo de serem puxados para uma guerra regional ali. Então, eles de forma nenhuma querem que isso aconteça. Tá? Por isso que eles pressionaram muito o Netanyahu. E até isso aqui vai para uma outra questão que eu quero falar com vocês. Dentro de Israel, a gente pode até dizer que existem dois estados israelenses. Né? Um é essa elite política mesmo, né, que eu já tratei disso um pouco em alguns outros vídeos, né, que é, claro, né, encabeçada pelo Netanyahu, mas tem toda aquela cúpula ali, né, bastante aquele pessoal sionista mesmo, né, todo aquele pessoal lá. E a gente tem do outro lado, vamos dizer assim, o pessoal mais secular, né, liderado pela IDF, pelo Mossad, né, esse pessoal. Tá? Existe uma disputa muito grande de poder lá dentro com relação a isso, né? E parece que a coisa está saindo do controle nesse sentido, tá? Porque a gente começou a discutir disso logo quando teve a invasão do dia 7 de outubro, né?
Porque aparentemente o Mossad, algumas dessas agências de inteligência, tinham as informações já. Só que não foi passado e não, tipo, ninguém fez nada com isso. Que foi aquele desastre para o Israel, né? Agora, também parece, existem alguns indícios, né, algumas alegações de que o ataque contra a embaixada em Damasco, né, a embaixada do Irã, foi feita deliberadamente pelas forças de defesa, né, de Israel, sem aval, sem a liderança, sem o comando de ninguém do governo. E o que acontece? Esse ataque, como deu para perceber já, ferrou muito com o governo, né, com o Israel como um todo. Então, parece que foi uma forma dessa ala liderada pelo pessoal mais secular para ferrar com o governo. Tá? Existe essa possibilidade, ela é bem plausível, tá? E de qualquer forma a gente vê com muitas declarações, muitas coisas que vão, que realmente tem essa disputa de poder muito intensa lá dentro, tá? Inclusive, depois do ataque dessa madrugada, o ministro da Segurança Nacional, o Ben-Gvir, ele simplesmente falou que esse ataque foi fraco. Ele chamou, simplesmente falou, é fraco, fraqueza, né? Foi um lixo, né? Então, isso aqui é complicado, porque você vê que tem um monte de coisas, e aquela questão, né? O país, numa situação de guerra, ele tem que estar unificado internamente, senão ele não tem condições de lidar propriamente, né, com as questões externas. Quando o país em guerra começa a ter questões internas, aí começa a descambar a coisa. E isso já está acontecendo faz desde o começo, na verdade, mas agora está ficando muito mais intenso até, né? Então é complicado, tá? Então isso aqui já aponta um pouco para aquela questão do... Bom, de tudo que eu estou falando aqui, né? Mas o que eu falei também bastante naquele outro vídeo lá que vocês têm que assistir, tá bom? Mas vamos para outros pontos aqui. Bom, agora falando um pouquinho sobre o ataque dessa madrugada aqui, né? Não, a gente não tem, com certeza, ainda uma informação concreta do que aconteceu, tá? Mas o que a gente sabe é que foi um ataque realmente em uma baixa escala, foi uma coisa bem pontual mesmo, né? Que não causou impacto nenhum no Irã, tá? A gente não sabe se teve um ataque de mísseis, efetivamente, ou drones, tá? O que, na minha opinião, tá? Pelo tudo que eu vi, o que parece que é mais concreto é que aliás, antes de falar, são várias alegações diferentes, de coisas diferentes, tá? Mas a minha opinião, com base no que eu vi, é que deve ser o seguinte: Israel, propriamente, né, fez uma incursão aérea via até o Iraque, né? E lançou mísseis de lá contra o Irã. Mas esses mísseis caíram dentro do próprio Iraque, tá? Então, provavelmente eles foram abatidos no meio do caminho, ali antes de chegar propriamente no Irã. Só que dentro do Irã existem grupos, né, que eu já falei sobre isso aqui também, mas basicamente tem vários grupos dentro do Irã, né? Tem os Baluques, né, alguns terroristas diferentes, mas tem também grupos monarquistas e comunistas, tá? Inclusive esses já foram responsáveis por algumas outras ações dentro do Irã. E esses grupos são totalmente ligados a Israel, tá? E parece que foi um deles, provavelmente mais esse grupo comunista, que eles lançaram drones contra instalações lá em Isfahan, que é uma região muito importante, central ali no Irã, que tem até uma das usinas nucleares, tem uma base aérea importante, é um lugar importante, né? Parece que eles lançaram alguns drones lá, só que de dentro do Irã mesmo, tá? Até por isso que as respostas oficiais do Irã falam que nada veio de fora para o Irã aqui para tentar atacar a gente, tá? Isso não aconteceu, tá? Inclusive eles não falaram que Israel fez nenhum ataque também, porque parece que eles não sabem quem fez. Porque eles não podem falar, foi Israel, mas no caso foi esse MKSP, né? Por isso eles não falaram ainda. Até por isso também parece que foi algum desses outros grupos que fez esse ataque com drones, que foi abatido pela defesa aérea mesmo, antes de ter qualquer impacto. Então, não aconteceu nada, tá? Mas de qualquer forma, foi um ataque em uma escala bem diminuta. Então, realmente não seria algo da escala do que foi o ataque iraniano contra Israel, tá? Mas isso aqui já é um bom sinal, mas eu acho que eu vou falar um pouquinho depois disso, tá? De qualquer forma, é importante a gente falar que Israel atacou mais pesadamente, sim, na Síria, tá? Então essa resposta contra o Irã nem foi tão contra o Irã diretamente, foi mais contra esses grupos, né, favoráveis ou ligados ao Irã, né, do eixo da resistência, provavelmente, tá? Então isso aqui é bem válido.
A gente não sabe também nem qual foi a rota do ataque contra o Irã, tá? Mas provavelmente foi um ataque que passou pela Síria, né, pelo sul da Síria, onde foram os ataques, foi passando pelo Iraque, até chegar ali próximo à fronteira, né, com o Irã, e depois retornaram, tá? Isso é a maior probabilidade, né? E inclusive foram encontrados alguns destroços de mísseis que provavelmente são esses israelenses, né? Ali dentro do Iraque. Por isso que eu falei aquela questão, que parece que eles foram abatidos antes de chegar, porque encontraram esses que são mísseis usados, né, por Israel, né? Pode ser alguma das variáveis dos mísseis Sparrow, né? Então tem três variáveis. Provavelmente foi uma delas, provavelmente mais a Silver Sparrow, tá? Porque eles encontraram alguns destroços aí. Agora eu quero falar um pouco da questão geral disso tudo, tá? Da parte qual que é a abordagem americana para essa situação? Porque tem gente, pessoal que não estuda tanto, pessoal mais cabeça, né, chapéu de alumínio. O pessoal fala, não, Estados Unidos e Israel são os arqui-inimigos e Estados Unidos vai varrer o Irã da face da terra, eles vão atacar junto, vão acabar com o Irã. Só que na prática a gente vê que não é essa abordagem, tá? Qualquer pessoa com um mínimo de noção sabe que um ataque contra o Irã diretamente é muito complicado, tá? Uma guerra aberta seria extremamente custosa, é muito complicada também de ser travada. Então, a abordagem americana quanto a essa questão foi bastante pragmática, foi bem positiva, na minha opinião, tá? Foi bem tentando realmente acalmar a situação, evitar o escalonamento, tá? Eles tentaram por bastante tempo diminuir esse ímpeto ofensivo israelense, tá? E isso parece ter surgido algum tipo de efeito. Israel falou, não, a gente vai atacar e acabou. Mas talvez o escopo do ataque, né, a dimensão do ataque foi reduzida, talvez, aliás, provavelmente por conta dessa pressão, tá? E avançando um pouco nisso aqui, né, o porquê que o Ocidente está tão temeroso nessa situação? Porque provavelmente se o Irã fosse um país fracote, se não tivesse nada demais, eles iam apoiar e iam descer o sarrafo lá. Mas por que eles são tão temerosos? Eu não vou nem entrar no ponto dos custos que já estão sendo recaídos por eles, né? Por conta da conjuntura global, né? A guerra da Ucrânia, essa questão toda, né, de Gaza, Israel e tudo mais, e os impactos, né, das sanções econômicas, tudo isso. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas, justamente, pelas capacidades iranianas, né, eles não têm condições de arcar com a guerra da Ucrânia inteiramente e com essa guerra em Israel. Ainda mais Israel contra o Irã. Tá? Já está difícil sendo só com as milícias do eixo da resistência. Imagina diretamente com o Irã. Não tem condição. E eles falam, eles sabem disso, por isso que eles querem evitar. Mas mais ainda do que isso, a própria capacidade iraniana, para qualquer pessoa que começar a estudar, porque não é muito comum aqui o pessoal estudar mais a fundo o Irã. Então o pessoal acha que o Irã, é o que o canal de moleque fica falando, né? São os caras sem treinamento, que tem equipamento todo obsoleto, que não tem tecnologia nenhuma, que é só número e não tem efetividade, não tem refino, não tem nada. É tudo bosta, né? A realidade não podia ser mais distante disso, tá? Aliás, números realmente eles têm bastante, mas a qualidade deles também é muito elevada. Claro, não é que eles não tenham equipamentos menos sofisticados, né, equipamentos mais antigos, é claro que eles têm. Só que, especialmente na missilística e em drones, eles são uma das maiores potências no mundo, tá? Eles têm alguns dos mísseis mais avançados do mundo, tá? Então, é muito complicado. E aí o problema é que eles têm em qualidade e quantidade, tá? Tanto é que eles têm uma produção tão grande de mísseis, tá? E mísseis até os mais avançados, os mísseis balísticos, que eles estão tendo problemas de estocagem, tá? Inclusive, até algumas autoridades estão falando que meu, a gente está produzindo que nem fosse cigarro, tá? Porque a gente tem até foto de satélite pegando alguns lugares que estão, tipo, os mísseis estão sendo depositados no pátio, assim, não estão realmente armazenados, porque não tem mais onde guardar, tá? Isso, então, assim, eu vou trazer aqui uma outra questão. Já falei naquele outro vídeo que eu falei que é preciso assistirem. Só o Hezbollah, né, que é uma milícia, um grupo paraestatal, né, ele tem estimado, né,
entre 100 e 150 mil mísseis e foguetes, né, de vários tipos diferentes, claro. Mas são 100 a 150 mil. Quantos o Irã será que tem? Então, é aquela coisa. Esse ataque todo do Irã contra Israel já foi uma coisa muito forte com 300. E, na verdade, nem foi 300, porque isso inclui os drones. Quantos ataques eles conseguem sustentar? Tá? Isso aqui até tem uma declaração de alguns oficiais iranianos que eles falam que o Irã já, quando ele fez aquele ataque, ele já estava preparado para retaliação e para manter uma guerra por pelo menos 3 meses, com, né, a trocação direta de mísseis com Israel. Tá? Então, isso aqui já demonstra bastante até essa questão. Né? Israel, será que teria condições de sustentar um conflito dessa forma? Né? Porque se a gente pensar, até fazendo algumas correlações, até aquela questão que eu estava falando, né, da produção deles. Os iranianos, acho que a grande mudança que teve, né, dos iranianos, que eles estão levando isso para o resto do mundo, é que eles conseguiriam fazer uma coisa muito efetiva, de boa qualidade e barata. Tá? Enquanto alguns dos mísseis e foguetes e drones deles custam bem pouco para ser atacados, as defesas antiaéreas israelenses elas são bastante caras. Então, existe uma estimativa, está aqui escrito em um artigo do Velho General, vou deixar aqui na descrição para vocês verem também. Tá? O general aposentado Him Admanaok, não sei, ele disse para o Yediot Ahronot, é um jornal lá israelense, não sei pronunciar nada disso, ele disse que Israel gastou mais de $1 bilhão só com essas interceptações, né, do ataque de sábado. Tá? Segundo ele, o custo da defesa ontem à noite foi estimado entre 4 a 5 bilhões de shekels, que é a moeda israelense, né, que dá entre 1 a 1,3 bilhões de dólares. Acrescentou também, né, que um míssil Arrow, usado para interceptar um míssil balístico iraniano, custa 3 milhões e meio de dólares. Né? Enquanto o custo de um míssil da David Sling, né, que é a funda de Davi, é $1 milhão. Né? Além claro, das aeronaves também que foram enviadas para bater no ar também, né? Então tudo isso tem um custo muito grande. Né? E no Iron Dome, que é o mais simples, cada míssil custa de 50 a 100 mil dólares. Então você pensa, quanto custa para cada barragem de mísseis que o Irã pode lançar, ou o Hezbollah também, né? Quanto vai custar para Israel? E tem aquela coisa, você consegue até determinado ponto. Né? Depois de um certo tempo, em determinado momento, você não consegue mais dar conta de tantos. Né? Porque a produção é uma coisa que é cara e é demorada. Não é uma que nem produzir, sei lá, qualquer coisa assim que você faz tantos por minuto. Demora um pouco. Então, quanto tempo Israel conseguiria manter um conflito dessa forma? Tá? Isso aqui é um ponto muito importante. Porque o pessoal fala muito, mas Israel tem as armas atômicas, né? Embora eles nunca tenham confirmado, a gente sabe que é muito provável que tenha. Né? Mas o Irã, será que tem ou não tem? Fica a dúvida, a gente não tem como saber. É muito provável que tenham, tá? É bem possível, eles têm todas as condições para fazer. Embora outras coisas apontam que eles não quiseram ainda ter feito. Mas eu não confio muito nisso. Eles podem sim ter. Mas eles nem precisam ter. Porque, se vocês verem outro vídeo, vocês vão entender, né, mais profundamente. Mas eles têm... Israel é um país muito pequeno e praticamente todas as infraestruturas críticas estão próximas uma da outra. Né, especialmente uma que é fundamental, que é a usina nuclear, né, toda aquela parte nuclear deles, em Dimona. Tá? E se eles conseguirem atacar aquilo lá e destruir, é que nem Chernobyl, é que nem Fukushima, é Chernobyl mesmo. Ainda mais que nessa época do ano, os ventos como fala? Sopram de Dimona para Tel Aviv. Ou seja, a nuvem radioativa seria soprada diretamente para a concentração urbana e populacional de Israel. Então, eles nem precisariam ter arma atômica para ferrar com Israel, se isso fosse o caso. Tá? Então, é muito, muito importante para Israel não fazer nada disso, porque eles estão meio que com a faca no pescoço nesse sentido. Por mais que eles façam, até porque vamos pensar aqui um pouco mais profundo aqui, e já falando de uma forma nem tão técnica mesmo. Estou conversando com vocês na moral aqui. Se Israel pega e solta, né, eles
as avaliações são entre 80, 100, 120 bombas atômicas que eles teriam, supostamente. Vamos supor que eles tenham 100, que é o meio termo aqui. Com 100 armas atômicas, não necessariamente você conseguiria varrer o Irã todo do mapa. Mas também não é só o Irã. Você tem todos os parceiros dele no Oriente Médio. E alguns deles o Israel nem poderia atacar atomicamente porque são tão próximos que voltaria para eles. Por exemplo, o Hezbollah e o Hamas. Né? Eles não poderiam atacar eles com arma atômica. Mas vamos supor que eles façam isso no Irã. A própria geografia do Irã atrapalha, tá? Por isso que eu falei que não dá. E o Irã é um país gigantesco. Se a missilística toda fosse empregada contra Israel, aconteceria a mesma coisa sem ter usado arma atômica, tá? Então, fica esse tipo de coisa que o pessoal não costuma nem saber, né? Muito menos pensar porque não sabe. Mas é para mostrar como Israel está numa situação muito complicada, tá? E muito vulnerável. Mas eu vou até aqui acrescentar mais um ponto de vulnerabilidade. Israel, até por questão histórica, a gente, né, todo mundo sabe mais ou menos, ele não tem tantas. Ele é um pouco isolado ali na região, tá? Embora isso seja só em partes, porque eles têm um certo traquejo ali já com o Egito, com a Jordânia nem se fala, né? Mas ali com a Arábia Saudita, os Emirados, eles têm aqui um pouquinho, mas eles são muito dependentes do comércio com o Ocidente, tá? E por isso que é tão importante para eles o comércio marítimo ali, não só no porto, nos portos ali, né, no Mar Vermelho, Rafa, Ashdod lá, e também, claro, como a maioria do mundo, né, tem muita ligação com a China, comercial, essa parte, né, da Ásia, que vem para o Porto de Eilat. Eilat já foi cortada pelos iemenitas lá, né, os Houthis, que fecharam o Mar Vermelho. Então ali o Mar Vermelho já era. Sobrou os portos no Mediterrâneo, que são totalmente atingíveis. Mas o pessoal não sabe que tem uma rota terrestre para Israel, tá? Que existe um corredor que ele vai via marítima, né, até o porto dos um dos portos no Emirados Árabes, vai através da Arábia Saudita, passa pela Jordânia e vai para Israel. Só que essa rota, ela também agora ela está completamente exposta, né? Se o Irã ou o eixo da resistência quiser fechar isso, eles fecham a hora que eles quiserem também, tá? Isso por várias formas. Não vou nem falar só dos mísseis, mas também o próprio eixo da resistência falou que eles têm plenas condições de armar, né, e criar uma nova facção ali dentro da Jordânia com 12 mil combatentes. Então você impede, né? Você corta essa rota terrestre. Fora do outro vídeo, né? Que com os mísseis eles podem também muito bem fechar o acesso aos portos do Mediterrâneo. Ou seja, Israel pode ficar isolado. Só que é um país que não tem condições de ficar isolado. Ele não sobrevive isoladamente. Tá? Então, isso tudo eu estou falando para mostrar um pouco a vulnerabilidade e como a situação é muito mais complexa do que parece. Então, as coisas têm que ser muito mais pensadas. E aqui que está o problema. Porque parece que essas elites, as lideranças em Israel, não estão muito racionais. Tá? Então, esse está sendo um grande problema aqui na questão. Porém, felizmente, muito felizmente, até com base em como foi esse ataque israelense, foi uma coisa bem mais ponderada, bem mais diminuta, parece que os ânimos estão começando a se acalmar e tá, tipo assim, o pessoal tá começando a cair na real. Falando, não, beleza, eles estão lá fazendo a desgraça toda lá em Gaza, com o Hezbollah e tudo mais, mas tem até um limite ali, né? Então, o que eu tava achando antes, que ia ser a abertura da caixa de Pandora, parece que o pessoal ainda não quis abrir. Então, isso me aponta para uma luz no fim do túnel. Então, isso aqui me deixou bem mais tranquilo e mais contente de ver isso aqui, tá? Porque realmente a situação, se ela continuasse da forma que ela estava indo, ia descambar, não ia ter fim, né? Ia só piorar a situação. O que não aconteceu, graças a Deus, né? Então, isso aqui é um bom sinal pra gente, tá? Pode ser que logo mais aconteçam outros desenvolvimentos, tá? Pode ser positivo ou negativo, mas pode ser que sejam positivos. Isso já, por si só, é uma coisa positiva. Porque, da forma que estava andando, não parecia que tinha essa possibilidade, tá bom? Então, eu acho que eu vou encerrando por aqui por hoje, porque eu já falei bastante coisa. E como eu falei bem resumido. Eu tô fazendo um grande apanhado de tudo que eu vi, tá? Então, tem muita coisa que acaba ficando pelo ar, tá? Para se aprofundar um pouco no entendimento dessa situação, de verdade, assiste o outro vídeo, porque lá eu expliquei bem mais essa questão da vulnerabilidade israelense, tá?
Claro que com questão com o Hezbollah, mas é a mesma coisa para o Irã, só aumenta a intensidade, tá? E é isso, pessoal. Eu não vou me estender mais. Eu espero que essas informações aqui tenham contribuído para você entender um pouco o que rolou e como está a situação agora, tá? Para que você consiga criar sua própria elaboração do raciocínio, né? Sua própria opinião. E é isso, pessoal. Eu convido a todos aqui que estão chegando agora no canal a acompanhar os outros vídeos também. Tem coisa que é um pouco mais antiga, mas está totalmente pertinente, tá? E é isso. Se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, muito obrigado, né? Deixa o like aí para dar uma força pro canal. Qualquer informação mais que você tiver, qualquer comentário, desde que seja coerente, tá? E sem xingar e respeitosamente, deixa aqui nos comentários, por favor. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você sabe que gosta desses assuntos, ou com quem você sabe que vai precisar dessas informações, tá bom? Então, por hoje é isso. Eu vou encerrando por aqui, pessoal, e espero vocês no próximo vídeo. Então, até lá!